Esse versículo 1, Senhor Jesus. Então, vamos lá. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso aqui é muito significativo. O Senhor nos amou até o fim. Até a sua morte, e mesmo depois dela, o Senhor nos amou. E aqui mostra que o amor dele é incondicional para conosco. Depois, no versículo 4, fala: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E aí tem um momento que eu acho que é um dos poucos momentos, parece até comédia, né, nos evangelhos, que o Senhor vai lavar os pés. Pedro pergunta: você vai lavar meus pés? Aí ele falou: você não está entendendo o que eu vou fazer agora, mas você ainda vai compreender isso. E aí Pedro falou assim: você nunca vai lavar meus pés. E aí Jesus fala: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro fala: então, Senhor, me lava dos pés à cabeça. Senhor Jesus. Mas aqui o Senhor dá um exemplo do que é servir de fato. Ele fala no versículo 12, né? Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Aqui o Senhor dá um exemplo, então, antes de partir o pão com eles, né? Antes de tomar a ceia com os discípulos, ele dá esse exemplo de humildade, né? E algo que nós precisamos ter na nossa vida com o Senhor e com os irmãos. A Bíblia fala sobre a edificação do corpo de Cristo, como precisamos servir uns aos outros, amar uns aos outros. Nós vimos ontem, né, fechando a epístola de 1 João, como é necessário que nós amemos uns aos outros, e amar uns aos outros é praticar a palavra de Deus. Bom, então, o Senhor lavou os pés dos discípulos, né? E aí, em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, na verdade, antes disso, né, o Senhor pede para os discípulos prepararem a Páscoa. Assim, vão lá na casa de um certo homem, fala que o mestre precisa dessa casa, precisa de um lugar para fazer a ceia, né, da festa da Páscoa, e eles encontrariam tudo pronto lá, né? Então o Senhor mandou os discípulos prepararem tudo. E aí o versículo 14 de Lucas 22 fala: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Aqui nós vemos que o Senhor, ele desejava participar desse momento antes da sua morte. Desejava ansiosamente, isso era importante para o Senhor, tinha intenção, né? O Senhor foi intencional nessa escolha, né? Ele queria participar desse momento com os discípulos, porque era importante para os discípulos e hoje também é importante para nós. Aí o Senhor continua: eu lhes digo que nunca mais a comerei, né, a Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E aqui o Senhor coloca 3 pontos. Primeiro, que há uma promessa de que nós vamos partir desse pão, nós vamos celebrar essa festa com o Senhor, até que Ele venha, mas também, novamente, com o Senhor no seu reino. Então aqui o Senhor faz uma promessa para nós. E segundo, terceiro pontos, o Senhor, Ele mostra que há uma simbologia daquele pão que Ele partiu, com o corpo dele, daquele cálice que eles tomavam, do fruto da videira, com o sangue dele. Isso o apóstolo Paulo, ele coloca mais detalhadamente, talvez, em 1 Coríntios, no capítulo 11. Ele fala, né,
Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo Paulo não estava lá no momento com o Senhor Jesus e os outros 12, mas ele recebeu isso diretamente do Senhor. E ele ainda coloca, né, não sei se talvez não está escrito assim no Evangelho, mas ele fala: porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor Jesus colocou algumas, talvez ordenanças, a gente pode falar, para os discípulos, né, para evangelizar, para batizar quem cresce, mas também para manter essa celebração. Sempre que se reunirem em nome do Senhor, que partissem o pão e bebessem o cálice em memória dele, e isso nós estamos fazendo para anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. Então, partir o pão, tomar o cálice, é o testemunho de que nós celebramos a morte e a vitória do Senhor ali na cruz, né? O pão, irmãos, ele simboliza então o corpo de Cristo, né, que foi partido em nosso favor. Logo no capítulo anterior, né, de 1 Coríntios 10, versículo 17, o apóstolo Paulo fala: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós partimos a ceia, e não significa que nós apenas aqui somos a igreja. Nós partimos aqui simbolicamente, mas tem muitos outros irmãos partindo pão também, né? Alguns fazem mensalmente, outros semestralmente, outros, como nós, fazem semanalmente. O que nós não podemos esquecer, irmãos, é que essa mesa tem um significado, né? Alguns dos nossos irmãos, eles defendem que, ao partir menos vezes o pão, isso traz talvez mais reverência, mais peso para o momento, né? Não está errado, talvez seja o jeito que eles interpretam, né? Nós, talvez costumeiramente, tradicionalmente, mas partimos o pão semanalmente, né? Entendemos que é importante relembrarmos esse momento. Mas temos que tomar cuidado para que esse momento não vire a mesmice e que isso perca a importância no nosso coração. Paulo fala, né, ele em 1 Coríntios, quando ele dá as instruções, né, no capítulo 11, como devem celebrar, e aí ele trata, né, com os coríntios que eles se reuniam para partir o pão, mas aí uns chegavam antes, comiam toda a ceia. Naquela época não era também só pão e cálice, né, era literalmente uma ceia, né, um jantar, não sei, uma refeição, exato. Só que chegavam alguns, comiam tudo, outros bebiam tudo e ficavam bêbados no meio da reunião. Isso mostra a falta de comprometimento e a falta da importância com o corpo de Cristo. Ali Paulo fala: vocês eram egoístas. Versículo. Aqui, versículo 21, do capítulo 11. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas para onde comer e beber? Menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer isso de vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso. E aí que Paulo vem falar, né? Por isso que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. E depois Paulo continua, né? Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí Paulo convida, né, que cada um se examine antes de tomar esses elementos, né? Aqui tem todo esse contexto de que nós não podemos tomar o pão e o cálice pensando em nós mesmos, mas temos que pensar nos nossos irmãos. Assim como temos visto, né, na nossa série Viver do Peregrino, né, especialmente a epístola de 1 João, mostra como que amar os irmãos, nos importarmos com os irmãos, também é fazer a vontade de Deus. E ao ao tomarmos esse pão, partido por nós, tomarmos
esse cálice, nós temos que estar pensando nos nossos irmãos, em quem está do seu lado, em quem não veio. Ontem vimos, né, o apóstolo João fala, se vocês orarem ao Senhor em favor de algum irmão, né, que pecou, o Senhor vai atender vocês, né. E ontem convidamos os irmãos a orarem por alguém que, com certeza, nós temos alguém em mente. Alguém que talvez parou de reunir, ou alguém que você sabe que está numa situação difícil. Ore por essa pessoa, Senhor Jesus. Também aqui temos o cálice. Ele simboliza o sangue do Senhor derramado por nós para a remissão dos pecados. Nós falamos algumas vezes, né, nossa confissão de fé, falamos nos 5 solas também sobre a morte do Senhor. Mas aqui, acho que é importante a gente ler, essa nova aliança que o Senhor Jesus fala, está numa promessa em Jeremias 31. Ah, cadê? Aqui, versículo 31, então. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa é a nova aliança que o Senhor firma conosco hoje. Desde a época dos discípulos, quando tomaram aquela ceia, até agora, nós celebramos essa aliança. Nós estávamos fora das promessas do Senhor para com o povo dele. Nós não somos descendentes de Abraão, fisicamente falando. Nós éramos como aquela oliveira brava que o Senhor coloca nos evangelhos, mas hoje fomos enxertados para dentro dessas promessas e desse corpo. Irmãos, estávamos destinados para o fogo. A perdição era nosso destino. Mas essa mesa simboliza essa nova aliança que o Senhor fez conosco. A misericórdia e o amor de Deus estão simbolizados aqui. Por isso é importante que nós anunciemos, e aqui fazemos todos os domingos, mas que façamos isso de coração. Examinando a nós mesmos, possamos tomar esses elementos com reverência ao Senhor. Aqui, né, tem também uma simbologia, né? Desde o Jardim do Éden, o Senhor se encontrava ali com Adão e Eva, né? E eles eram autorizados, o Senhor falava, podem comer de todos os frutos desse jardim. Depois, nas festas, né, do Antigo Testamento, o Senhor fala, comam também, comam dos frutos, né, das primícias, né? Talvez seja por isso que todo crente, quando vai se reunir, gosta de comer, né? Acho que é uma tradição que Deus coloca desde o do princípio. E faz bem, a gente deve sim se reunir para comer. Mas quando nos encontramos, né, especialmente nesse momento dos domingos, possamos fazer isso com reverência devida. Essa mesa também, irmãos, ela é importante porque ela mostra a unidade do corpo e a inclusão de todos aqueles que creem e professam o nome do Senhor. A mesa é para todos os membros do corpo de Cristo, né? E aqui, além desse versículo de 1 Coríntios 10, 17, fala que porque, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque participamos do único pão, depois Paulo também fala, no capítulo 12, sobre a unidade da igreja, né? Ele fala, porque assim como o corpo é um, do versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Aqui mostra, então, claramente a unidade.
Depois Paulo vai tratar, né, você não pode falar que, porque eu sou mão, não sou do corpo, eu sou olho, não sou do corpo, mas enfim, nós já lemos esses versículos, né. O ponto é que nós temos que tratar nossos irmãos como parte do mesmo corpo e essenciais uns para os outros. Infelizmente, irmãos, há quem diz que parte o pão e toma o cálice e fala que só os que estão ali, que são os que estão de fato partindo o pão. Não é isso que o Senhor nos ensina, não é isso que os apóstolos nos ensinam. Essa mesa é inclusiva, irmãos. Graças a Deus. Essa mesa é inclusiva e mostra a unidade do corpo de Cristo. E se formos ver, né, como que os apóstolos, enfim, os discípulos todos viviam na época, em Atos capítulo 2, versículo 42, é descrito, né, por Lucas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui nós vemos 4 coisas, né? Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, partir do pão, nas orações. E mostra aqui um viver devocional com Cristo, um viver devocional com a igreja. Permaneciam na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, que foi passado pelo Senhor Jesus. Permaneciam em comunhão uns com os outros. Isso mostra também a unidade, como nós temos que permanecer em comunhão. Não posso falar assim, eu vou tomar essa mesa, vou viver minha vida cristã sozinho. Ou nem mesmo, vou viver isso só com os da minha casa. Todos aqui fazem parte do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Eu preciso do Henrique, eu preciso do Alex, preciso do Alcides, preciso de todos vocês. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Não há como viver uma vida de corpo, uma vida corporativa, vamos chamar assim, uma vida de membros, se eu, sendo o dedo, não quero fazer parte da mão. Senhor Jesus. Também, irmãos, nós temos que lembrar como esse momento exige uma reverência nossa. Sabendo do que isso aqui representa, sabendo a importância desses elementos aqui, nós não podemos tomar a mesa do Senhor de forma leviana. Paulo fala sobre examinarmos a nós mesmos. O Senhor Jesus fala que se alguém for colocar uma oferta no altar e tiver alguma coisa contra o seu irmão, sabe que ele tem alguma coisa contra si mesmo, que deixe a oferta e vá lá se reconciliar primeiro com o seu irmão. Isso mostra como o Senhor estava preocupado que os irmãos vivessem em harmonia uns com os outros. A reverência para a mesa do Senhor implica que, e aí não quer dizer que nós temos que nos vestir bem, andar de terno e gravata, né, fazer a barba apesar de ser bom, mas é do nosso coração precisamos ter reverência. Como falei antes, o Senhor escolheu esse momento, antes da sua morte, para ter intimidade com os discípulos. Ali ele os serviu, ali partiram o pão, tomaram o cálice. O Senhor colocou essa ordenança, né, essa ordem para eles. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. E colocou a promessa também, né? Eu não vou mais beber do fruto dessa videira até o reino. Nós aguardamos ansiosamente por isso. Mas aqui também temos que considerar como que nós tomamos isso. Nosso coração está adequado, será, para tomar, fazer parte dessa mesa? Paulo convoca em 1 Coríntios, convoca os discípulos enfim, a igreja, né, em Coríntios, na verdade, para agir com decência no capítulo 14, né? Ele fala da necessidade de ordem no culto. Além de tomarem a mesa do Senhor de forma indigna, né, como o apóstolo fala, eles também causavam um tumulto no culto, né? Então, de repente um levantava e o outro interrompia e tal.
Mas aqui o Paulo fala, né, é necessário que haja ordem. O Espírito tem que governar, é verdade. Mas nós não podemos fazer as coisas da forma como nós queremos. E ele convoca aqui todos em Corinto, né, a agirem com decência e com ordem. Isso está no versículo 40. Então, irmãos, ao tomarmos essa mesa, e não só na mesa, todas as reuniões, nós temos que saber que estamos na presença do Senhor de fato. Não que o Senhor não esteja conosco na nossa vida diária, mas aqui nós estamos nos reunindo para louvar o Senhor e para adorar o Senhor de forma congregacional. Se eu tô, enquanto o irmão fala no sábado, eu tô ali nas redes sociais, sentado ali, é verdade, estou presente, mas meu coração não está lá. A minha atenção não está aqui com os irmãos. Se quando o irmão vem falar, eu falo: "Ah, não gosto muito desse irmão falando, eu vou ali fora, vou beber água". Irmãos, eu não estou aqui querendo expor ninguém. Nós precisamos ter temor diante do Senhor. Paulo aqui fala, tratando-se de profetas, fala apenas 2 ou 3, e os outros julguem. No versículo 31, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Mas depois continua: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. O Senhor permite que todos nós falemos e profetizemos em seu nome. Mas também eu não posso chegar e falar qualquer abobrinha aqui. Ao levantarmos e falarmos para a congregação, nós temos que trazer palavras de edificação, irmãos. Temos que trazer a palavra de edificação. Nosso propósito é edificar a igreja. É louvar e adorar a Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Meu avô, ele está inclusive ali, ele sempre falou: a reunião do Partir do Pão é a reunião mais importante da terra. Nós temos que ter essa reverência e temos que ter esse sentimento no nosso coração. Nós não podemos tomar isso aqui, esses elementos, de forma indigna. Se aqui estamos dando o testemunho de Cristo, testemunho do corpo de Cristo, testemunho da morte e da ressurreição, testemunho da vitória sobre a morte, testemunho da vitória sobre o pecado, não pode ser um ritual para nós. Senhor Jesus. Depois de tomar o pão e o cálice, participarem da ceia, o Senhor levou os discípulos para orarem, né? E mostra também, e cantaram um hino depois, né? Então, inclusive, depois de participarem, eles cantaram um hino. Isso mostra que nós, acredito eu, temos praticado de forma correta, né? Cantamos hinos para louvar o Senhor, oramos também. E aqui é importante, irmãos, talvez trazer um pouco, né, do porquê que recentemente foi dada, foi alterada um pouco a ordem como fazemos as coisas, né? A questão litúrgica, exato, a nossa liturgia. Não que seja errado, quando distribui os elementos, tomar, mas ao tomarmos juntos os elementos, mostra também essa unidade. E juntos tomamos o pão e juntos tomamos o cálice. Não é uma questão de ritual, mas é um símbolo também. De como juntos, como corpo de Cristo, todos tomamos do pão, todos tomamos do cálice. E celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Temos aqui, irmãos, é para darmos testemunho da nossa unidade. Não só no Guará, aqui, mas com os irmãos aqui em cima, os irmãos aqui embaixo, os irmãos em outras localidades. Nós somos um, tomamos um só pão, tomamos um só cálice. E juntos celebramos a morte do Senhor até que Ele venha.
Qualquer cristão que vier aqui crendo no Senhor, pode fazer parte dessa mesa. Outro Henrique perguntou, né? Será que nós temos certeza da nossa salvação? Será que cremos de fato no Senhor? Ele mostrou vários versículos. Acredito que todos levantaram a mão. Eu tenho certeza da minha salvação. Se você crê no Senhor Jesus, o Senhor nos convida a participar dessa mesa maravilhosa. E domingo após domingo aqui, celebraremos a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha em seu reino, quando vamos celebrar juntamente com Ele, Senhor Jesus. Essa mesa, ela mostra como nós podemos ter benefício na morte do Senhor. Ó Senhor Jesus, todos os benefícios que o Senhor traz. Quando o Senhor fala, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 6, né, versículo, vamos lá. João 6, versículo 53. O Senhor fala, em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante ao pão, aquele que os pais de vocês comeram, o maná, e mesmo assim morreram. Quem comer desse pão, quem comer este pão, viverá eternamente. Irmãos, isso aqui causou um escândalo. Todos os fariseus, como assim eu vou comer da sua carne, eu vou beber do seu sangue? Claramente o Senhor estava falando simbolicamente, mas é isso que nós estamos fazendo aqui. Todos os sábados e domingos, quando celebramos o Senhor, especialmente, eu creio, aos domingos, tem esse momento de peso, né, de reverência. A única coisa que nós podemos oferecer ao Senhor é nossa adoração, nosso louvor. Davi fala isso todas as vezes. Nada do que nós falamos, nada que eu estou falando aqui, o Senhor vai aproveitar, porque a gente só revela parte do que é um todo. Mas isso aqui, ao darmos esse testemunho, ao oferecermos de coração nosso louvor, nossa adoração genuína ao Senhor, eu creio, o Senhor está no meio de nós. Eu falo, onde tiver 2 ou 3, ali estarei eu também. Reunidos em meu nome, né? Ali também estarei eu. Sabe, irmãos? Hoje eu estava ouvindo uma música que fala sobre, né, como o cego não conseguia ver e como a mulher que tinha é, hemorragia, né, sofria com aquilo, mostrando, e a música mostrava o desespero deles por encontrar o Senhor. Ah, como eu queria te ver, como eu queria poder te tocar. Irmãos, aqui nós tocamos o Senhor, aqui nós vemos o Senhor. Se desespero precisar arder no nosso coração, assim como lá em Lucas, quando os discípulos desciam de Emaús, e o Senhor aparece no meio deles, essa é uma das minhas passagens favoritas. Eles estavam cegos, estavam com o Senhor ali, não conseguiam ver que era o Senhor. E aí eles partem o pão, e os olhos deles se abrem. Essa manhã, irmãos, partimos desse pão, tomamos esse cálice, nossos olhos se abram, nosso coração seja descoberto. Tomemos com reverência esse pão e esse cálice, dando testemunho genuíno da morte e da ressurreição do Senhor, da unidade do corpo, até que Ele venha. Até que Ele venha.